Hi everybody, tudo bem com vocês? Com certeza vocês já devem ter tido algum tipo de problema de comunicação na vida de vocês, seja na vida pessoal ou seja na vida profissional. Ou porque a comunicação ela não aconteceu e deveria ter acontecido, ou porque a comunicação aconteceu, mas ela estava incompleta, ou então porque a comunicação aconteceu, estava completa, mas ela não estava clara de jeito nenhum. Bom, existem algumas ferramentas que a gente consegue usar para resolver esse tipo de problema, e uma das ferramentas, que é o que eu vou falar aqui hoje para vocês, é a comunicação assertiva. A comunicação assertiva é um estilo de comunicação bem mais simples, mais direto e mais eficiente, consequentemente. Por isso, na aula de hoje, a gente vai falar sobre comunicação assertiva, a gente vai falar sobre o que é, como que ela funciona, e eu vou dar algumas dicas para vocês, para como vocês conseguem ter uma comunicação mais assertiva e mais eficiente na vida e no trabalho. Eu sou a Teacher Kathleen Alganer, sejam bem-vindos ao canal English into Lifework, um canal sobre Business English, onde eu vou compartilhar com vocês tudo que eu sei sobre como elaborar um currículo em inglês, como encarar uma entrevista de emprego em inglês, participar de reuniões ou fazer apresentações em inglês. E você pode ter certeza, é claro, que a comunicação assertiva vai te ajudar muito em todos esses aspectos. Ok? Vamos lá então? Let's get down to work. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os 3 principais estilos de comunicação, além da comunicação assertiva, né? The 3 main styles of communication. The difference between assertive and assertiveness. A diferença entre assertive e assertiveness. The benefits versus the drawbacks of being assertive. Ou seja, quais são os benefícios e quais são as desvantagens de ser assertivo. Sim, existe uma desvantagem que eu vou mencionar para vocês já já. Tips to develop assertiveness, que são as dicas para desenvolver a assertividade. E se você ficar até o final, você vai ver 3 cenários de exemplos e que você pode se inspirar para você ser mais assertivo também, tá? Então, eu vou colocar o meu texto aqui na tela. Então, vocês estão vendo aí o que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá, então. Vocês estão vendo aí os 3 main styles of communication. Quais são os 3 principais estilos de comunicação que existem? O primeiro é a passive communication. The second, assertive communication. Third, aggressive communication. Então, olha que legal, vocês conseguem ver aí que passive, assertive and aggressive, todas essas 3 palavras aí terminam com IVE no finalzinho, né? Passive, assertive, aggressive. E quando a gente traduz, a gente fala a comunicação passiva, a primeira, comunicação assertiva e comunicação agressiva. Tá vendo? Eu tô sempre falando IVA, passiva, assertiva, agressiva. E isso coincide com esse IVE aí no finalzinho das palavras, tá? Só uma observação. Qual que é a diferença entre essas 3 aí? Então, eu coloquei aqui para vocês algum vocabulário para vocês se familiarizarem com esses estilos de comunicação. A passive is indifferent communication. É uma comunicação indiferente. O que significa isso? Usually fails to express feelings or needs. Então, geralmente falha para expressar sentimentos ou necessidades. Frequently leads to anger or resentment. Frequentemente leva a raiva ou ressentimento. But also safer when a conflict arises. Tá vendo como nem tudo é 8 ou 80? Also safer when a conflict arises significa que ela também é um estilo de comunicação mais segura quando surge um conflito. Por quê? A pessoa vai evitar conflito. Então, é mais fácil ali de lidar com esse tipo de situação. The second, assertive. Communication that considers and respects the rights, opinions, needs and personal boundaries. O que significa isso? É uma comunicação que considera e respeita os direitos, the rights, opinions, as opiniões,
needs, necessidades, and personal boundaries. E as limites, né? As fronteiras pessoais, né? Seriam os limites. E o terceiro é aggressive communication, o terceiro estilo, né? Esse estilo is loud, é alto, a pessoa grita, and demanding voice. Loud and demanding voice é uma voz alta e que dá ordens, né? Não pede, não solicita, já vai logo dando ordens. Dominating or controlling others. Ela domina ou controla os outros by blaming, intimidating, criticizing, threatening or attacking them. A pessoa culpa, intimida, critica, ameaça ou ataca as pessoas. Esse é o aggressive communication. Com certeza todo mundo já teve contato com ela. Então, esses são os 3 tipos de comunicação. Na verdade, existem mais tipos de estilos de comunicação diferentes, mas eu foquei aqui nesses 3 para a gente não se estender muito também e falar mais sobre a assertive communication, tá? Então, entrando um pouquinho mais a fundo aí na assertive communication, a gente tem aqui the difference between assertive and assertiveness. Qual que é essa diferença? A diferença é que assert é o verbo, assertive é o adjetivo e assertiveness é o substantivo. Precisa saber isso? Não necessariamente. Mas é interessante a gente entender a diferença entre essas 3 palavras para a gente saber como usá-las em uma frase, para a gente não confundir. De repente a gente quer usar assertive e usa assertiveness e vice-versa, né? Eu coloquei aqui para vocês verem entre barras a pronúncia de cada uma dessas palavras, né? Então, assert, assertive, inclusive você vê aí que o E de assertive a palavra termina com E, mas ela não é, o E, a letra E não é pronunciada, né? Então, olha que legal. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Consegui, né? Dá para vocês verem aí. Olha, exatamente aqui que eu tô. Assertive. Então, vocês veem que a letra E, ela é simplesmente ignorada aqui da palavra e a pronúncia vai parar no V, né? Assertive. Assertive. Fica até com um sonzinho assim, meio que de F, né? Mais assertive. Quando ela junta com outras palavras, fica mais claro o som do V. Assertiveness, a assertividade, ela tem essa pronúncia aqui, olha, assertiveness. Então, o que que a gente fez? A gente pegou essa daqui de cima, assertive, a gente repetiu aqui, tá vendo? Assertive, e simplesmente acrescentou o ness. Por isso que é interessante a gente aprender vocabulário sempre, de preferência aí os trios, né? Quando é o verbo, quando é o substantivo, quando tem um adjetivo. Porque daí a gente aprende o significado, a gente aprende a pronúncia, a gente aprende a questão gramatical, não necessariamente estudando gramática, mas a gente consegue entender como que isso funciona melhor ali na frase. Por isso, agora a gente vai para as frases, né? Então, it's important to assert yourself in meetings. It's important. Deixa eu selecionar aqui para vocês. It's important to assert yourself in meetings. É importante você se impor. To assert yourself. É um verbo reflexivo. Aí, quando a gente usa esse yourself junto com o verbo, a gente chama isso de verbo reflexivo. Mas vocês não precisam saber disso, não. É só curiosidade extra aí. Para quem gosta, tem gente que gosta de saber como é que chama isso, tá? Então, it's important to assert yourself in meetings significa é importante você se impor nas reuniões. Você se impor significa você colocar a sua opinião, falar aquilo que você está querendo falar e não se sentir intimidado nem pela situação, nem por outros colegas. E isso é ser mais assertivo, né? Você deixar claro, lembra sempre disso, deixar sempre tudo muito bem claro e transparente.
Por isso, it's important to assert yourself in meetings. É importante você se impor em reuniões. Second example, segundo exemplo. If you really want the promotion, you have to be more assertive. If you really want the promotion, you have to be more assertive. Se você realmente quer a promoção, se você de verdade quer essa promoção, you have. Olha como eu falei will aqui, né? You have. Quase que na voz falada, na conversação, ela quase some esse som, né? You have to be more assertive. Você terá, o will aqui, will have, você terá que ser to be more assertive, ser mais assertivo. And the third example, he spoke with confidence and assertiveness. Ele falou com confiança e assertividade. He spoke with confidence and assertiveness. Okay? Let's go. Let's go to the benefits versus drawbacks. Deixa eu até dar um enter aqui pra gente separar melhor. Pronto, ficou melhor. Benefits versus drawbacks. Então, a hora que eu estava apresentando o que a gente ia falar na aula de hoje, eu disse benefits versus drawbacks. Seriam os benefícios versus desvantagens. Vantagens e desvantagens, né? Aliás, eu coloquei drawbacks com S aí, mas não deveria ter, porque já vou mostrar para vocês que tenha uma desvantagem apenas, né? A princípio, eu não consegui pensar em nenhuma outra desvantagem da comunicação assertiva, mas vamos lá. Boundaries, no caso, boundaries, que são os limites, que são as fronteiras que existem entre você e as outras pessoas, e vice-versa, né? As boundaries allow you to respectfully set limits around things you don't feel comfortable doing. Eu fiz questão de colocar essa informação aqui para vocês, porque eu acho isso importantíssimo. Vou repetir a frase. Boundaries allow you to respectfully set limits around things you don't feel comfortable with. Então, os limites, eles permitem... Eu vou marcando aqui enquanto eu vou falando para vocês não se perderem aí onde eu tô. Porque eu vou traduzindo, não falo onde tá, né? Boundaries allow you to respectfully... os limites permitem que você respeitosamente set limits, estabeleça os limites, né? Boundaries é o substantivo, né? São as coisas, são as fronteiras. Vamos traduzir como fronteiras para não ficar tão repetitivo aqui na frase. Então, as fronteiras permitem que você respeitosamente estabeleça limites, set limits, around things, em torno das coisas, you don't feel comfortable doing, que você não se sente confortável em fazer. Isso é super importante, porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente, né, principalmente no ambiente de trabalho, às vezes a gente fica com receio de falar, mas isso é lógico que é um exercício, é uma questão assim de gestão de carreira até, eu diria, porque a sua carreira, ela começa, né, tem um começo, um meio e um fim. Então, a comunicação assertiva, ela é uma ferramenta que a gente vai usando, vai aplicando, vai desenvolvendo ao longo da carreira e vai ficando, obviamente, cada vez melhor, porque demanda muita experiência, né? Então, é uma questão da gente ir exercitando, independente do cargo que a gente tenha dentro de uma empresa. Mas sempre falar. Eu sempre gostei muito disso, né? De falar as coisas que eu não estava me sentindo confortável. Às vezes eu até falava, eu vou fazer, mas eu não me sinto confortável fazendo esse tipo de coisa. Para deixar claro, né? Porque assim o seu chefe sabe, conhece melhor você, sabe melhor com quem que tá lidando. Mas aqui a gente vai começar agora os benefícios, tá? Develops mutual respect and builds trust. Então, quando você usa essa transparência com as pessoas, o que acontece? Desenvolve mútuo respeito, develops mutual respect and builds trust. E constrói a confiança. Trust, ok?
Segundo benefício, prevents conflicts and reduces anxiety. Então, previne conflitos e reduz ansiedade. Lógico, se você está sendo mais claro, você não fica com aquela ansiedade, né? Deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo. Você já falou e foi, né? Você se sente mais leve e, lógico, né? Sempre pensando na questão de respeito também que existe ali da comunicação assertiva, né? E prevenindo conflitos maiores. E o terceiro benefício, enhances self-image and improves self-esteem. Então, vai melhorar, né, a self-image, que é a autoimagem, and improves self-esteem, e melhora a autoestima. A self-image é como é a imagem que a gente tem da gente, né? Self-image. E a autoestima é como a gente se sente, né, sobre a gente. Então, questão da imagem e estima. Image and esteem. Agora, eu queria chamar a atenção aqui, eu fiz questão de colocar esses dois verbos de propósito para falar para vocês a diferença entre eles. Enhances and improves. Qual que é a diferença entre enhance and improve? Muitas vezes a tradução desses dois verbos, elas serão iguais, que é melhorar, tá? Agora, enhance tem uma característica diferente de improve. Enhance, normalmente, essas palavras, elas são usadas intercambialmente, não sei falar isso, ixi, mas você pode usar tanto uma quanto outra, só que isso é o que acontece na voz falada. Só que se você for pro dicionário, para norma culta, né, para norma formal da língua, você vai encontrar que enhance tem essa diferença de improve, que é você melhorar algo que já tá bom, por exemplo. Tá? Por isso que eu quis colocar esses dois verbos de propósito para vocês entenderem essa diferença. Então, quando é enhance, você está melhorando algo que teoricamente já tá bom. E improve, ele não tem essa característica, né? Seria melhorar. Ok? Tem mais 3 benefícios. Olha quantos benefícios a gente tem aqui. Promotes confidence and strengthens relationships. Promove a confiança e strengthen, ela fortalece os relacionamentos. Helps achieve goals, ajuda a alcançar objetivos, né, metas. And it is associated with a more satisfying career life. E, consequentemente, depois de tudo isso que foi dito, obviamente, ela é associada com uma carreira muito mais satisfatória, tá? Porque você simplesmente está evitando problemas. Se eu pudesse resumir a comunicação assertiva em 2 palavras, é reduzir problemas, né? Você está reduzindo problemas e isso quem não quer? Quem não quer reduzir problemas? Todo mundo quer, né? Agora, tem um drawback aqui. Existe uma desvantagem aí da comunicação assertiva, é que some might see it as aggressive communication. Algumas pessoas, elas vão ver a comunicação assertiva como uma comunicação mais agressiva, porque você está sendo muito direto. As pessoas não estão muito acostumadas com isso. Isso é muito cultural também. Se você, por exemplo, tiver a chance de trabalhar com estrangeiros, ou se você já teve essa chance de trabalhar com estrangeiros, você já deve ter notado, principalmente europeu, né? Eu falo de europeu porque eu tive mais experiência com o europeu do que com o norte-americano. Mas eles têm uma comunicação muito mais assertiva que a nossa. Eles são muito mais diretos. E realmente, no começo, dá umas assustadas na gente.
Mas com o tempo a gente vai vendo que simplesmente a pessoa está sendo mais direta, mais clara, tá? Bom, eu gostaria de acrescentar ainda mais um benefício da comunicação assertiva, que é com relação à pegada de estudar uma língua nova. No caso aqui a gente está falando do inglês, né? Mas quando a gente está estudando, quando a gente está aprendendo a se comunicar em inglês, a gente fica um pouquinho mais limitado, porque a gente tem pouco vocabulário. A gente tem pouco vocabulário e a gente não consegue muitas vezes expressar tudo aquilo que a gente está querendo expressar, em termos de sentimentos, em termos de ideias, etc, né? Mas eu gosto muito dessa abordagem de ser uma comunicação mais simples e mais eficiente. É muito gostoso você simplificar, sendo que você conhece as palavras mais básicas da língua. Então, muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de comunicação. Estou falando agora num aspecto mais de aprendizado da língua, tá? As pessoas têm essa dificuldade de comunicação porque elas acham que elas precisam de muitas palavras para se comunicar. E nem sempre isso é verdade. Muitas vezes a gente consegue transmitir exatamente a mesma ideia através de uma comunicação mais simples. E uma comunicação mais assertiva é a ferramenta que vai fornecer isso para a gente. Ela vai ser a base de uma comunicação mais fácil, mais simples e mais direta. Ok? Então, tem esse aspecto também que eu não marquei aí, mas eu gostaria de incluir para vocês. Agora, vamos lá para as dicas, né? Tips to develop assertive communication. Quais são as dicas para a gente desenvolver a comunicação assertiva? Aqui deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar um enter aqui para ficar separadinho também. Pronto. Tá bom assim. Tips to develop assertive communication. Quais são as dicas para desenvolver a comunicação assertiva? Olha que legal. Do not apologize for wanting equitable treatment. Não peça desculpas por querer tratamento igual. Olha, eu mesma já passei muito por isso. Eu já fiz muito isso. De eu querer ser mais clara, mais direta ao ponto e acabar começando a minha conversa pedindo desculpa, né? Então, até mesmo por isso eu fiquei tendenciosa a colocar essa frase aí, para você não precisa se desculpar. E é interessante porque muitas vezes a gente está conversando com um estrangeiro, no caso, eu mencionei o exemplo do europeu, que eu sei que são pessoas mais assertivas, né, comparados com a gente. Então, quando a gente quer ser mais assertivo com eles e a gente começa a pisar em ovos e tomar mais cuidadozinho, eles acham isso estranho, né? Porque o normal para eles é você falar logo tudo que você tá querendo, tudo que você acha, tudo que você tá pensando. Então, manda ver. Vá direto ao ponto. Do not apologize. Apologize é pedir desculpa, ok? Say no, essa é clássica, né? Say no, aprender a dizer não. E a gente tem que ter em mente que o no, o dizer não tem nada de errado com isso, né? A gente pode dizer não e, lógico, existem formas da gente dizer, sempre sendo transparente, sempre comunicando o porquê, para aquilo não migrar ali para comunicação, aggressive communication, que daí fica um pouco agressivo, né? Agora eu coloquei os exemplos para vocês verem como que isso vai funcionar na prática. Olha só, com relação a essas frases aqui, deixa eu ver só quantas que eu coloquei aqui. I've had a busy day. Ah, tá, entendi. Aqui eu coloquei um exemplo que retrata bem essas duas dicas iniciais aí, tá? Então, I've had a busy day, so I need to rest. Então, eu tive um dia muito agitado, muito cheio de coisas, a busy day, né? Um dia muito ocupado. So I need to rest. Então eu preciso descansar. I will help you with that. Eu vou te ajudar com isso. But tonight won't work for me.
mas hoje à noite não vai dar certo, não vai funcionar para mim. Won't work for me. How about the weekend? Que tal no final de semana? Então, o que aconteceu aqui? Provavelmente a pessoa te pediu ajuda para. Vamos supor que a pessoa te pediu ajuda para você ficar até mais tarde no trabalho. E aí você fala, olha, hoje o dia foi bem complicado, né? I've had a busy day, so I need to rest. I will help you with that. Eu vou te ajudar com isso, but tonight won't work for me. Mas hoje não vai funcionar. How about the weekend? Aí você pode sugerir algum outro dia, algum outro horário, lógico. Eu coloquei o weekend aqui, mas você pode substituir por qualquer outro horário. Legal, né? Então, este é um modelo. A outra dica é use I statements. Esse é bem legal, viu? Quando você usa frases que começam com I. E com isso você vai evitar de finger people. Finger também é um verbo, tá? De apontar o dedo. Você fez isso, você fez aquilo. Então a gente evita esse tipo de acusação, né? Então, olha só. I feel frustrated when you are late for meetings. I don't like having to repeat information. Então, parece, talvez, para algumas pessoas, uma comunicação mais agressiva, mas não é. Você está falando sobre como você se sente. E sempre que a gente fala como a gente se sente com relação a alguma coisa, a gente está sendo assertivo, tá? Então, eu me sinto frustrado, I feel frustrated when you're late for meetings, quando você está atrasado para as reuniões. I don't like having to repeat information. Eu não gosto de ter que repetir as informações. Aliás, information em inglês não tem plural, tá? É information. Então, nada de dizer how many informations, quantas informações. Tá? No português a gente fala informations, mas no inglês não pode. Information. É lógico que você pode dizer, mas vai estar incorreto, ok? Então, esse tipo de frase aqui, você está compartilhando como você está se sentindo. E veja bem, em nenhum momento. A gente usou aqui, né? When you are late for meetings. É lógico, a gente tem que falar o motivo, a razão pela qual a gente está se sentindo da forma que a gente está se sentindo. Mas o importante é você começar ali as frases com I. I feel frustrated when you're late for meetings. I don't like having to repeat information. Ok? E mais uma dica. Listen carefully without interrupting and ask how they feel. Então, listen carefully significa ouça cuidadosamente, sem interromper, without interrupting, and ask how they feel. E pergunte como eles se sentem, né? Como a pessoa que você está conversando se sente. Então, da mesma forma, lembra do equal treatment, né? Tratamento igual? Da mesma forma que você tem todo o direito de dizer como que você se sente, a pessoa também vai ter o direito dela dizer como se sente. Se ela não se sentir à vontade dizendo como ela se sente, você pode perguntar, né? O que você acha sobre isso que eu tô falando, mas você foi já super assertivo e a pessoa, você tá até ajudando a pessoa a ser mais assertiva também e melhorar o relacionamento que você tem com essa pessoa e vice-versa. Ok? Next, use eye contact, body language and tone of voice. É lógico, isso, assim como a comunicação assertiva, isso faz parte da comunicação assertiva, né? Mas a gente precisa ir desenvolvendo sempre melhorando. Eu, por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa que tem dificuldade para se comunicar. Eu sou uma pessoa bem tímida, mas isso não me impede de estar aqui gravando essa aula para vocês. Então, eu tenho em mente que isso vai mudando conforme a gente vai ganhando experiência, né? Não é fácil a gente falar para a internet, né? Para a gente postar um vídeo na internet e conversar com uma câmera, isso não é nada fácil. Mas aos poucos isso vai melhorando e com tudo na vida, né? Sempre vai funcionar dessa forma. Então, eye contact é o contato visual, body language é a linguagem corporal
and tone of voice, o tom da voz, tudo isso vai impactar positiva ou negativamente na comunicação assertiva. Practice with intention. Practice with intention. Isso que é o que eu acabei de falar, né? Pratique com intenção. Isso é bem difícil porque na hora do vamos ver, na correria, dentro de um ambiente corporativo, no calor das emoções, a gente acaba esquecendo de ter essa intenção. Eu preciso ser uma pessoa mais assertiva porque isso só vai me trazer benefícios. Isso só vai colaborar com a minha carreira de uma forma positiva. É difícil a gente ter isso em mente. Mas quando a gente entende o que é comunicação assertiva, a gente sabe, através dessas dicas que eu estou fornecendo aqui para vocês, vocês sabem o que mais ou menos a gente tem que ir fazendo e ir melhorando com o tempo, aí a gente tem que, o próximo passo qual que é? Colocar em prática. O ideal é que vocês tenham isso, né, na palma da mão ali, para vocês sempre revisitarem essas anotações. Aliás, já vou aproveitar o gancho aqui e dizer que vocês podem se inscrever na página intolifework.com/live para vocês receberem tudo isso que eu estou falando nessas aulas. Aqui eu envio por e-mail para vocês, tá? Então é só entrar e se inscrever, porque eu preciso do teu e-mail para eu mandar para você essas informações, ok? Então, isso é practice with intention. É você ter ali escrito o passo a passo que você tem que seguir e botar em prática no dia a dia. E a consequência disso é que você vai melhorando aos poucos. Aos poucos, não precisa ter pressa. O importante é a gente estar um pouquinho melhor por dia do que o dia anterior, né? E double check. Double check significa você checar, você verificar 2 vezes. O ideal é que você verifique 2 vezes a informação de forma a reduzir os erros. A redução de erros automaticamente vai contribuir para a sua maior eficiência na comunicação. Vai aumentar a sua assertividade. Legal, né? O que mais que a gente tem aqui? Tem mais um, né? The right way, agora já começam os cenários, eu vou colocar aqui para baixo. The right way is the way that works for you. Isso eu também acho extremamente legal. The right way is the way that works for you. A forma certa é a forma que funciona para você. Então, por mais que eu fique aqui falando de dicas, você tem que fazer assim, você tem que fazer de outro jeito, eu tenho que dar umas dicas assim, simples, para que você consiga colocá-las em prática e testar e verificar qual é a melhor maneira que vai funcionar para você. Porque isso, obviamente, tem a parte, é uma questão da individualidade da pessoa, né? A forma que a personalidade da pessoa tem muito a ver com a forma que a pessoa vai se comunicar, ok? Então vamos lá para os cenários? Vamos lá, vamos ver o primeiro cenário aqui. Scenario 1. Your subordinate gets angry every time you try to remind him to finish his weekly report. Então, o seu funcionário fica bravo, você nota sempre que você fala com ele, você nota que ele ou ela fica brava todas as vezes, every time you try to remind him, todas as vezes que você tenta lembrá-lo, no caso aqui eu coloquei ele, né, him, to finish his weekly report, para terminar o relatório semanal. Então, como que a gente vai lidar com isso? Olha só. Uma sugestão de resposta, lógico que dá para fazer aí as adaptações para cada situação. Vou dar um espaço aqui entre os cenários para não ficar muito colado. Olha só a resposta. I understand that you don't like having me remind you to finish your weekly reports, but it's a task that needs to be done, and everyone needs to do their part.
I understand that you don't like having me remind you to finish your weekly reports. Significa, eu entendo que você não gosta que eu fique te lembrando para terminar os seus relatórios semanais. Mas, it's a task that needs to be done. But it's a task that needs to be done. Mas é uma tarefa que precisa ser feita. And everyone needs to do their part. E todo mundo tem que fazer a sua parte. Parece óbvio, né? Mas é importante a gente verbalizar e falar isso como uma ferramenta para melhorar o relacionamento entre você e o teu subordinado. Ou vice-versa, né? Por exemplo, o scenario 2. Your coworker gets angry every time you try to remind him to pitch in with the lab report. Então, o seu colega de trabalho fica com raiva, fica bravo, todas as vezes que você tenta lembrá-lo, to pitch in é colaborar, ajudar with the lab report, com o relatório do laboratório. Relatório do laboratório. Aí você pode dizer isso aqui, olha. I feel overburdened when you don't pitch in and help write the lab reports. But it's a task that needs to be done and everyone needs to do their part. Então, é um cenário diferente, mas muito parecido com o anterior. Que você está sendo claro, você está falando como que você se sente. I feel overburdened significa que você se sente sobrecarregado. Eu me sinto sobrecarregado quando você não colabora, não ajuda a escrever os relatórios do lab, né, do laboratório. But it's a task that needs to be done. Aí fica igual a parte lá de cima, né? Mas é uma tarefa que precisa ser feita. And everyone needs to do their part. E todo mundo precisa fazer a sua parte. Ok? Scenario number 3. Eu diminuir essa aqui para caber. Aí. Tem mais um pedacinho? Tem mais um pedacinho. Scenario 3. Your boss wants you to do your coworker's report because he has fallen behind schedule and he knows you work efficiently. This has happened twice this week. Então, o seu chefe quer que você wants you to do your coworker's report. Ele quer que você faça o relatório do seu colega de trabalho. Because he has fallen behind schedule. Porque ele se atrasou. Ele caiu, traduzindo literalmente, he has fallen behind schedule, significa ele caiu para trás do cronograma, né? Do schedule, do programado. Então, ele se atrasou. And he knows you work efficiently, né? E o seu chefe, no caso, sabe que você trabalha de forma eficiente. This has happened twice this week. Isso aconteceu 2 vezes já essa semana. Aí você fala o seguinte, vai lá, vamos lá brigar com o chefe agora. This is the second time this week that I've been given extra work because Daniel has fallen behind. Essa é a segunda vez essa semana that I've been given, que a mim é dado, né? Que a mim é dado extra work, trabalho extra, because Daniel has fallen behind, porque o Daniel se atrasou, né? I want to be a team player. Eu quero jogar no time, né? Eu quero colaborar com o time. Eu quero ser um jogador do time aqui, traduzindo também ao pé da letra. But I feel stressed when I'm overburdened. Mas eu me sinto estressado quando eu tô sobrecarregado. What can we do to make sure this doesn't happen so often? O que nós podemos fazer para garantir, to make sure, para garantir que isso não aconteça tão frequentemente, de forma tão frequente? Então, eu achei tão bonitinho o jeito que foi colocado aqui, né? Você tá fazendo uma reclamação, mas quando você... sempre o tal negócio, né? Quando você fala como que você tá se sentindo,
isso gera, assim, uma empatia, né? A tendência, pelo menos, é que você consiga gerar empatia ali da pessoa. Então, é a segunda vez que isso acontece, que eu me sinto sobrecarregada por causa do meu colega. Eu quero colaborar, eu quero participar, ajudar o time, né? Mas eu me sinto estressada, porque eu fico muito sobrecarregada com isso. Agora, essa parte eu achei super interessante. Você, ao invés de você sugerir alguma coisa, principalmente porque você está falando com o seu chefe, ao invés de você sugerir alguma coisa, você pergunta, né? O que será que a gente pode fazer? What can we do to make sure this doesn't happen so often? O que a gente pode fazer para garantir que isso não aconteça com tanta frequência? Né? Eu achei muito uma forma assim bem polida, ok? Então, gente, é isso. A gente acabou aqui encerrando. Deixa eu tirar meu texto. E o que a gente viu hoje? Vamos recapitular rapidinho? Hoje nós vimos Three Styles of Communication, os 3 principais estilos de comunicação, porque, como eu disse, existem outros, mas a gente focou em apenas 3 aqui. The difference between assert, assertive and assertiveness, que é o verbo, o substantivo, desculpa, o verbo, o adjetivo e o substantivo, tô falando na sequência correspondente que eu falei, né? Assert, assertive and assertiveness. The benefits versus the drawbacks of being assertive, os benefícios e as desvantagens de ser assertivo. Tips to develop assertiveness, eu dei as dicas para você ser assertivo, mais assertivo. 3 scenarios with example sentences. Então, a gente discutiu também os 3 cenários aí para vocês se inspirarem. De repente, vocês conseguem pegar aí alguma coisa para vocês usarem no dia a dia de vocês. É lógico, eu acho o máximo esse tipo de assunto, porque a gente consegue usar tanto para o português quanto para o inglês, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Então, são assuntos assim extremamente valiosos que a gente está utilizando o inglês como um meio de comunicação para a gente aprender outras coisas. Eu acho isso muito legal. E assim a gente consegue melhorar, né, na vida e na carreira, ok? Então, quem gostou, deixe o joinha. Por favor, não se esqueçam de seguir o canal para vocês serem sempre, inclusive, serem notificados, né? Ativa as notificações para vocês saberem quando a gente posta conteúdo novo. E não se esqueçam de se inscrever no site intolifework.com/live. Vai estar na descrição aí do vídeo para vocês receberem tudo isso que eu estou falando por aqui por escrito. Para quê? Para vocês conseguirem aplicar no dia a dia de vocês. Como tem muita frase, lógico, o material que eu vou mandar para vocês, ele é 100% em inglês. Então é importante que você faça esse casamento aí da aula com o material para vocês saberem a pronúncia e para vocês saberem o vocabulário, porque só na aula tem português. Na parte escrita, o ideal é que vocês lembrem tudo que está escrito ali em termos de pronúncia e vocabulário também. E aí vocês conseguem aplicar na rotina de vocês. Deixa lá impresso em cima da mesa ou na gaveta, né? Para nem todo mundo saber o que você anda estudando. E aí você consegue, por exemplo, vai escrever um e-mail, aproveita, pega o material, dá uma olhadinha e copia algumas frases. Vocês podem usar para vocês, ok? Eu aproveito para convidar vocês para me seguir no LinkedIn. O meu nome é Kathleen Alganer, só vai ter eu, Kathleen Alganer, no LinkedIn. É bem fácil me encontrar. Lá eu posto conteúdo praticamente diariamente no meu perfil pessoal no LinkedIn, mas a gente tem a página lá também, English into Lifework, que é o mesmo conteúdo que é postado aqui no YouTube e a gente posta no LinkedIn também, tá? E mais redes sociais a gente deixa aí os links na descrição do vídeo. Muito obrigado por vocês terem participado da aula de hoje e a gente se vê na próxima. Bye! Thank you.